que há de vir, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, que ruja o leão e que a terra diante da majestade, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quero ouvir toda a igreja cantando. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. E tua igreja, ó Deus, tua igreja canta a ti, ó Pai, declarando que tu és o Rei sobre as nações, sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus. Eis aqui a tua igreja, Pai. Canta a ti, Deus. Oh! 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 A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Declare Jesus. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações, teu é o rei, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando
e tua igreja canta. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. Aleluia. Só tu és o nosso rei, Deus, e não há outro igual a ti, Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, Jesus. Queremos erguer nossas vozes em adoração ao Cordeiro que morreu naquela cruz. Erguemos nossas vozes, Senhor, porque Tu entregaste toda a Tua vida, Deus, por nós. Que o Teu sangue, Senhor, possa nos lavar, ó Pai, dos nossos pecados, ó Deus, abrindo as escamas dos nossos olhos, tirando tudo aquilo que tem impedido os nossos ouvidos de ouvir a Tua voz, Senhor. Declaramos que só Tu és santo, só Tu és digno de toda honra e toda glória, Jesus. Cante assim. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Declare isso. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como e quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Declare santo. És incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Erga suas vozes e declare: honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
santo, és incomparável. Mais uma vez, santo, és incomparável. Não há ninguém, não há ninguém como tu. Para sempre. Aleluia, Jesus. Toda a igreja cantando com a gente, declarando: os santos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Erga sua voz e declare: tu és digno, tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, Deus. Tua é a glória. Aleluia. Não há ninguém como tu, Pai, em nosso meio, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu clamo essa noite, Espírito Santo, que tu venha quebrar nesse momento toda barreira, Deus, que tem impedido os teus filhos de sentirem a tua presença, Senhor. Ó Deus, eu declaro, ó Pai, que essa igreja irá viver dias, ó Pai, como nunca viveu antes, ó Pai, do derramar do Teu Espírito, do derramar da Tua glória, e ninguém irá ficar calado diante da Tua presença, ninguém ficará apático diante do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença manifesta, ó Pai. Eu creio, ó Deus,
que novos tempos irão surgir no meio desta juventude, uma juventude forte, uma juventude que clamará pelo Teu nome, uma juventude que exaltará, Senhor, o Teu nome, uma juventude que Te glorificará com as atitudes, não só com as bocas, não só nos louvores, mas no modo de viver, no modo de se portar, Senhor, uma juventude que entrega todo o seu ser em adoração, dia e noite, clamando: suba a Ti, Deus, suba a Ti toda a nossa adoração. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu sinto que barreiras foram levantadas, tentando impedir que o fluir do Espírito Santo pudesse agir neste lugar, mas enquanto a igreja do Senhor se une em canção, se une em oração, declarando que Ele é digno, que Ele é santo, essas barreiras caem em nome de Jesus. E eu quero te convidar essa noite: erga a sua voz, exalte o nome do Senhor, não importa as circunstâncias, declare: toda a nossa adoração, Senhor, subirá a Ti essa noite. Cante. Dia e noite, suba a Ti nossa adoração. Dia e noite, suba a Ti nossa adoração. declare dia e noite. Tu és digno de tudo, declara, igreja. Tu és digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Eu quero ouvir a voz só da igreja declarando mais uma vez: Tu és digno. Pois tudo vem de Ti, Jesus. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Você pode aplaudir o Senhor de onde você está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, meu irmão,
Às vezes a gente não reconhece a soberania de Deus, o poderio de Deus, o tamanho de quem Deus é suficiente, sabe? Às vezes a gente entra na rotina e a gente fala isso ministração após ministração, dia após dia, semana após semana. Mas a mentalidade de eternidade às vezes não entra na gente. É difícil a gente entender esse lugar da presença do Senhor em que todas as coisas são perfeitas e tudo se mantém de forma harmônica, sabe? Um lugar que não há dor, que não há choro, não há nada, não há angústia, porque a presença dele é tudo em todos. Como as águas cobrem o mar, assim a presença do Senhor nos enche neste lugar, sabe? Esse lugar que nós queremos habitar eternamente, esse lugar que nós queremos desfrutar da presença do Senhor de forma incessante, dia e noite. Isso foi conquistado pra gente por um preço alto, um preço de cruz, um preço de sangue. E por isso hoje nós temos nossos olhos na eternidade. Por isso que nós olhamos para sempre, para cima, para sempre. Porque para sempre nós herdaremos com Ele todas as coisas, nós reinaremos com Ele e estaremos com Ele. E nessa noite eu convido você a cantar essa última canção com a gente. Com seu coração nisso, com seu coração por anseio por eternidade, com seu coração que clama por mais da presença do Senhor, por mais quebrantamento, mais arrependimento, mais conversão diária, de mente, de coração, até que a gente chegue àquele lugar em que nós estaremos com Ele, sabe? Esse deve ser o nosso anseio, meus irmãos, esse deve ser o desejo mais profundo do nosso coração. Amém, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre. E pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. E ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre. E pra sempre exaltado é,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, e pra sempre exaltado é, e pra sempre adorado é, e pra sempre ele viveu, ressuscitou. Declare pra sempre exaltado. Só tu és exaltado. Pra sempre Aleluia, Jesus. Santo, santo Deus. Você pode sentar no seu lugar, meu irmão. Glória a Deus. Não vou mais inventar isso não, porque a gente, às vezes o tempo, né, acaba encurtando demais, a gente não sabe se tira as músicas, se vai dar uma revisada na pregação. Cadê Lelê? Devolver aqui o tablet dela. Pega aqui, rapaz, se tu encontrar Lelê ou Thaís, tu entrega ali para ela assistir um pouquinho. Gente, bênção demais estar com vocês essa noite. Estou muito feliz. Nossa pastora está viajando, vai encontrar a Camilinha, né? Lá no Canadá. E Deus tem feito grandes coisas aí no nosso meio. Bênçãos demais, tem aberto portas aí. E ela me convidou para estar pregando essa noite para vocês. E já faz um tempo que o Senhor tem ministrado meu coração acerca desses versículos. Mas eu queria fazer uma breve introdução para vocês do que eu creio que o Senhor vem fazendo nesta geração, nesse tempo. Eu compartilhei um pouquinho com os irmãos na quarta-feira e eu creio que o Senhor ele tem se movido, como ele sempre se moveu durante toda a história, mas eu creio que o Senhor ele tem comunicado certas coisas à sua igreja acerca dos fins dos tempos, acerca de levantar um povo que de fato entende a urgência de se acertar com o Senhor em todos os aspectos da sua vida, e não só viver de forma que honre e glorifique o Senhor, mas que principalmente anuncie a sua glória, o seu poder, a sua volta. E eu tive o privilégio de sair um pouquinho daqui e ver outras realidades, como eu encontrei lá em São Paulo, em São José dos Campos. Tive a honra, o presente de Deus. Eu fui à viagem para Atibaia, eu fui a trabalho para Atibaia, e chegando lá, eu tinha até esquecido que ia ter um feriado. O pessoal olhou para mim assim: Cristo, o que é que tu está fazendo aqui? Amanhã é feriado, tu só viesse ver aqui. Aconteceu uma situação lá na empresa, que o nosso gerente estava adoentado, e meu pai ficou um pouco preocupado, mandou eu correr para lá, para que a fábrica pudesse continuar rodando. Mas aí quando eu cheguei, ele já estava bom, já estava tudo em ordem. Eu disse: pai, que viagem sem futuro, né? Gastar passagem, gastar alimentação, dar despesa para a empresa. Mas
na quarta noite, quando eu saí do expediente, que eu fui jantar, eu disse, rapaz, eu vou procurar um culto aqui perto. Geralmente quartas-feiras, dia de culto, né, nas igrejas. E eu olhei primeiro para ver a igreja de Jesus Cop, que eu sempre quis conhecer, do Douglas Gonçalves. Era bem pertinho, Bragança Paulista, Atibaia, dá 30 minutos de carro, 30, 40 minutos. Mas nesse dia não tinha culto, eles têm culto outro dia da semana. Aí eu, rapaz, que coisa. E aí eu, continuando lá no Instagram, procurando, eu disse, rapaz, eu vou olhar essa igreja da cidade. Não é muito perto daqui, dá mais ou menos 1h10 minutos, 15 minutos de carro. Mas se tiver um culto, eu faço esse esforço, vou para lá, estou de carro e tal. E aí, abria ter um culto do avivamento e cura. Eu disse, eita, aí eu gosto. Quem conhece o pastor Cris já há um tempo aí, sabe que eu gosto desse movimento aí. E eu disse, eita, é isso aí que eu vou. E fui, Deus, cara, falou demais ali com o meu coração. Já cheguei, já uma irmãzinha encostou do meu lado, já começou a profetizar na minha vida, nunca nem tinha me visto. E o pastor que pregou aquela noite era um pastor de Angola. E meus irmãos, a gente já compartilhou algumas vezes, acho que no PG, falando do que Deus tem feito na África. Gente, ressurreição, cara. Sabe, ele contou um testemunho lá, acho que a pastora falou no sábado passado, né, do bebezinho que uma mãe chegou desesperada na igreja e jogou aquela criança no altar e disse, Senhor, foi tu que me deste essa criança. E aquele pastor pega aquela criança no colo e começa a orar. Eu vou desenvolver talvez um pouquinho mais essa história dentro da pregação, mas é maravilhoso ver o que Deus tem feito nas nações, e principalmente nas nações que a perseguição ao cristianismo é muito grande. Deus, ele tem mostrado o seu poder e seus milagres. E o que me deixa feliz e ao mesmo tempo um pouco triste é que ver que em meio ao Brasil, com tanta liberdade religiosa, nós muitas vezes não aproveitamos essa liberdade para extravasar diante da presença do Senhor, sabe, para rasgar os nossos corações, erguer as nossas vozes. Gente, a gente está aqui num ambiente como esse, com ar-condicionado, com um som top, com a banda que passou horas aqui ensaiando, e você não conseguir romper a adoração. Meu irmão, volte para casa, se ajoelhe, peça perdão, porque esse era o sonho de muitos cristãos que estão ali dentro de cavernas, de ambientes salubres, e que a única coisa que eles queriam na vida era ter uma estrutura como essa, para exaltar de todo o coração o Deus que tudo criou. Eu estava antes de pregar, dizendo, vai ser a pregação mais fofinha que eu vou trazer nos últimos tempos. I love you. A pregação é fofa, mas bicho, eu não consigo, sabe? É mais forte do que eu. E eu olho para essa juventude, eu olho para essa geração e eu vejo, gente, tanto potencial, tanta matéria-prima, tanta estrutura, sabe? E, cara, era para a gente estar lotando essas cadeiras de gente. Mas eu creio tudo tem o seu tempo, e o Senhor, Ele está trabalhando. Nós já vemos o mover de Deus em nosso meio, nós já temos visto o Senhor fazendo milagres no nosso meio, fazendo grandes coisas, convertendo os corações a Ele, sabe? E em cima disso, a pregação que eu trago essa noite, crendo que o Senhor tem levantado uma companhia profética. Já faz tempo que eu venho falando isso, olha, o Senhor, Ele tem movido, Ele tem chamado os seus servos para serem amigos dEle. Porque os profetas, nós vamos ver hoje, eles são considerados amigos de Deus. Mas há uns aspectos importantíssimos para a gente entender. Algumas verdades fundamentais para entender como nós podemos ser amigos de Deus, ou mais precisamente, na pregação de hoje eu dei o título de Amigos do Noivo. Amém? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, nós vamos ler do 13 ao 15. Do 13 ao 15, amém?
Eu vou só tirar isso aqui que está me dando um pouquinho de agonia. Só um momentinho. Amém. Todos abriram? Quem abriu João 15, do 13 ao 15, a partir do versículo 13. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diz espera aí. Estou esperando. Aproveitar para beber água. Acharam? Glória a Deus. Já está aqui também no telão, você pode acompanhar. A minha versão está na NVI, tá, meninos? Vamos lá. João capítulo 15, a partir do versículo 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Meus irmãos, aqui, o Senhor Jesus, ele estava com os seus discípulos, e ele já vinha trazendo algumas afirmações, né? Já preparando os discípulos para a sua crucificação, que estava próxima. Ele já tinha falado ali, por exemplo, da videira e os ramos, né, de que devemos permanecer nele, para que possamos dar frutos, e aqueles que não permanecem nele, o Pai corta e lança fora. Ele já tinha falado que aqueles que verdadeiramente o amam, são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Ele já tinha anunciado a vinda do Consolador, ou seja, do Espírito Santo, e aqui ele continua falando sobre ser amigo dele. E ele começa trazendo uma afirmação em que ele diz: eu já não os considero, já não os chamo de servo, mas eu os chamo de amigos. E já entrando no primeiro ponto, hoje nós vamos passar por 6 pontos, por isso que eu vou ser um pouco mais curto em cada ponto. Geralmente eu prego em 3, mas hoje eu trouxe realmente 6 pontos para a gente guardar no nosso coração. A primeira coisa que eu quero que você entenda, quando Jesus ele diz: olha, eu já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu tenho chamado de amigos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que antes de ser amigo do Senhor, antes de ser amigo de Jesus, você é servo. Muitos de nós até dizemos, muitos lá fora principalmente, dizem: cara, eu gosto demais de Jesus, eu considero Jesus demais, Jesus para mim é uma inspiração, Jesus para mim, ele é o maior de todas as pessoas que já andaram na face da terra, Jesus é meu brother. Mas quando a gente olha para a vida dessas pessoas que declaram até uma admiração por Jesus, essas pessoas não se submetem à vontade de Jesus para as suas vidas, aos seus mandamentos. No capítulo 14, por exemplo, ele diz: olha, se alguém me ama, ele obedecerá a minha palavra. Ou seja, a condição para que você se torne amigo de Jesus é que você primeiro o reconheça como Senhor da sua vida. Por isso que nós fazemos aquela oração, Senhor, que não é nem teologicamente tão correta, mas ela retrata bem como é que nós devemos viver a nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente diz: eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador. Só que muitos querem o Jesus Salvador, muitos querem o Jesus que faz milagres, muitos querem o Jesus amigo, mas não querem se submeter à sua vontade. Por isso que ele diz, no versículo 14, que nós acabamos de ler, do capítulo 15, ele diz o seguinte: vocês serão meus amigos se o quê? Se fizerem o que eu ordeno. Anote isso aí se você está anotando.
Eu posso ser servo sem ser amigo, mas eu não posso ser amigo sem ser servo do Senhor. O senhorio de Cristo, ele precede todas as coisas. E a amizade com Deus, com Jesus, eu considero como um nível a mais no seu relacionamento com Ele. É aquela ilustração, né, que o profeta, me corrijam aí minhas bíblias ambulantes aí, é Ezequiel, né? Que estamos andando, caminhando, estamos em níveis mais rasos, bate no calcanhar, depois chega na canela, no joelho, e até um ponto em que a gente mergulha completamente nessa intimidade com Deus. Eu digo que quando você chega a esse nível de estar totalmente entregue, em que sua vida já não vale mais nada, aí você é considerado um amigo de Deus. O amigo de Jesus é aquele que obedece, como está escrito no versículo 14. Eu quero que você entenda que todo aquele que foi digno de ser chamado de amigo de Deus, iniciou o seu relacionamento com Ele, se submetendo como um servo fiel. Vou ler mais uma vez, isso é uma afirmação do pastor Fábio Coelho, em seu livro Derramarei do Meu Espírito. Eu tenho indicado muito aqui essa igreja. Todo aquele que foi digno de ser chamado de amigo de Deus, iniciou seu relacionamento com Ele, se submetendo como servo fiel. Há dois personagens na Bíblia, no Antigo Testamento, que foram chamados de amigo de Deus. Vamos lá? Vamos ver se vocês estão bem aí na EBD. Quais foram os dois profetas, tá? Muitos não entendem esse personagem como profeta, mas ele foi o primeiro profeta. Quais foram os dois personagens da Bíblia que foram chamados de amigo de Deus? Primeiro. Não. Foi chamado, o primeiro foi chamado, que há realmente uma afirmação na Bíblia, lá em Gênesis. Não. Abraão. Abraão foi considerado o primeiro amigo de Deus. E o segundo foi Moisés. Foi Moisés, exatamente. Então nós temos ali na história do povo de Deus, dois personagens que têm algo muito em comum. Abraão, quando ele foi convocado por Deus, o que foi que Deus falou a ele? Diga, olha, Abraão, saia desta terra, que eu lhe darei outra, e você será o quê? Pai de multidões. O primeiro ato de Abraão foi o quê? Obedecer. E claro que durante a história de Abraão a gente vê alguns percalços, mas cara, Abraão foi aquele que sentou à mesa com Deus. Tu tem noção, Deus, ele junto com dois anjos, ele se personificou, né, que nós chamamos de teofania, e ele sentou à mesa com Abraão, para você ver o ponto de intimidade e de amizade que Abraão tinha com Deus. E para a gente talvez não é tão claro assim, tão impactante assim, mas para o pessoal que já foi no Oriente Médio aqui, que fizeram missões lá no Oriente Médio, vai entender isso que eu estou dizendo, para orientar ou convidar você para entrar em sua casa e sentar à sua mesa, é porque Ele quer fazer uma aliança contigo. É porque de fato Ele lhe considera como uma pessoa de confiança e amigo. Então o fato de Abraão ter o privilégio de ter Deus, o próprio Deus, sentado em sua mesa, o mostra o quanto esse homem era considerado amigo de Deus. Mas primeiro ele se submeteu aos comandos de Deus, à voz de Deus. Da mesma forma Moisés, em que Deus aparece a Moisés na sarça ardente, e
Moisés vai construindo um relacionamento de intimidade, de submissão à voz dos comandos de Deus, ao ponto de Moisés conseguir mudar o coração de Deus em relação ao povo. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas, o povo se desvia, se distancia de Deus. Mas Moisés já estava num nível tão grande de intimidade com o próprio Deus, que ele intercede por aquele povo e diz: Senhor, tenha misericórdia do teu povo. E ele começa lá a trazer vários, parecia um advogado mesmo, vários fundamentos. E Deus muda de ideia. Cara, guarde isso no seu coração. Os amigos de Deus são capazes até de mudar as direções do próprio Deus. Os amigos de Deus movem o coração de Deus. Abraão, nesse momento em que o Senhor senta à mesa com Abraão, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, que vai ter outro ponto. Mas também tem um momento em que Abraão, Deus conversando com Abraão, e Abraão intercede pela família de Ló. E tem um diálogo com Deus magnífico, fantástico. Meu irmão, eu creio nisso. E isso me impacta muito, isso mexe comigo. Eu disse: caramba, eu quero chegar a esse nível, velho. Eu quero chegar a esse nível de intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, o salmista, ele diz assim, ainda nesse primeiro ponto, ele diz assim, em Salmos 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Então, o temor, a obediência, a responsabilidade com os mandamentos do Pai, de Jesus, com a sua palavra, elas precisam anteceder qualquer passo em direção dessa intimidade de amizade com o Senhor. E o segundo ponto é que é o amor que conduz e define essa amizade. O amigo de Jesus, o amigo de Deus, é aquele que tem como base, como catalisador do seu relacionamento com Deus e com o próximo, o amor. Nós lemos aqui no versículo, não lemos o versículo 12, a gente leu a partir do 13, mas o 12 diz o seguinte: o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu amei. E em seguida ele diz: olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então aquele que é amigo de Deus, ele é amigo do próximo. É aquele em que entendeu o amor de Deus na sua vida, o amor sacrificial, e é aquele que entendendo, que tendo seus olhos abertos, a sua mente aberta para o amor de Deus em sua vida, ele transborda para o próximo em um amor sacrificial. Ele é a base dessa amizade, é o amor. Não é obedecer simplesmente por entender que eu devo, mas é primeiro você guardar no seu coração um amor tão grande por Deus, ao ponto que você obedece, tendo prazer nessa obediência e amando obedecer a sua palavra. Mas eu quero te dizer também, meus irmãos, e isso é bem interessante, porque lá na igreja da cidade, né, eu participei é tipo um workshop que eles chamam lá de labs, um laboratório, né? Laboratório. E diante de tantos labs lá, Michel de Jovens, liderança cristã, administração eclesiástica, etc., eu escolhi o de ativação profética. E aí o pastor lá, a primeira coisa que ele diz assim: olha, essas pessoas que estendem o chamado mais para o profeta são pessoas estranhas e muitas vezes antissociais.
E muitas vezes eles recebem da parte de Deus, porque eles de fato têm um relacionamento de intimidade com Deus, eles se trancam muito no secreto, mas eles acabam não entendendo que você recebe da parte de Deus, mas você precisa entregar ao próximo em amor. Então, por mais que você tenha um dom aflorado de receber revelação da parte de Deus, por mais que você tenha momentos de grande intimidade com o Senhor no seu quarto, se você não souber se relacionar com a igreja, com o corpo de Cristo, você de fato não está sabendo o que era amar a Deus e ter uma verdadeira amizade com Ele. Por isso que eu escrevi aqui, isso foi muito legal para mim, porque durante um bom tempo da minha vida, eu caminhei como um crítico ferrenho à igreja, mas umas críticas ácidas, sem muito amor. E hoje Deus, Ele já há um tempo vem plantando em meu coração um amor tremendo pela igreja dEle, porque eu entendi que o amigo do noivo não apenas ama o noivo, mas ama também a sua noiva, que é a igreja de Jesus. Então o amigo de Deus, o amigo do noivo, ele não apenas ama Jesus, o noivo, mas ele ama a noiva de Cristo, que é a sua igreja. Amém? O terceiro ponto, irmãos, é que essa amizade, ela é gerada na intimidade. Não há como você ser amigo sem você ter o quê? Relacionamento. Sem você ter intimidade com aquela pessoa. Eu sei que muitas pessoas, rapaz, eu tenho vários amigos, 20 amigos, 30 amigos, 50 amigos. É porque de fato a nossa percepção de amizade, ela vem corrompida pela modernidade. Hoje os relacionamentos são muito superficiais, mas a amizade verdadeira, ela é aquela em que você de fato tem intimidade. É aquele amigo que você chega na casa dele, você abre a geladeira. É aquele amigo que chega na sua casa e diz, rapaz, eu estou com fome, o que tem para comer? Abre a despensa e pega um negócio para comer. Esse tipo de amizade são poucos. Jesus, ele escolheu 12, mas dentre os 12 ele ainda escolheu mais 3 para andar mais junto com ele. Escolheu mais 3 não, separou 3 para andar junto com ele. Então essa amizade, como eu disse no começo da pregação, ela é um patamar a mais. A gente tem Jesus como nosso Senhor, a gente tem Jesus como nosso Salvador, mas sermos considerados amigo dele, isso é algo a mais, em que é necessário trabalhar de uma intimidade. E como a gente está nesse contexto, né, de ministério profético já há um tempo, eu achei essa frase que eu achei muito interessante. E, meus irmãos, eu quero primeiro descaracterizar para vocês, talvez alguns termos que sejam confusos para alguns aqui, que talvez não tenham tanta vivência no meio de igreja. Mas quando eu falo ministério profético ou profeta, não é aquele que simplesmente chega aqui, aquela pessoa caricata, estranha, que diz assim, eis que te digo, e começa a contar as coisas que irão acontecer na sua vida, o seu futuro, tal. Mas o profeta, aquele que é amigo de Deus, como eu iniciei a pregação falando, ele é aquele que entende o seu chamado como um precursor, aquele em que anuncia a vinda de Cristo e comunica os segredos de Deus para o seu povo. E onde estão os segredos de Deus para o seu povo? Na palavra dele. Então, quando eu digo, meu irmão, nós estamos levantando aqui uma igreja profética, nós estamos aqui levantando uma juventude profética, eu estou falando de pessoas que têm a palavra de Deus como seu fundamento e jovens que têm o relacionamento íntimo com Deus como a sua prioridade. E a partir daí recebem da parte de Deus revelação através da sua palavra e comunicam. Então, esse autor, que eu não me lembro agora quem foi, mas eu achei essa frase, eu achei interessante, ele diz assim, todo precursor precisa entender que seu chamado primário não é profetizar, fluir nos dons, ministrar as pessoas,
mas sim ter comunhão com o Filho de Deus. Muitas vezes nós misturamos as coisas e nós não entendemos que o nosso chamado, ele não é para fazer. O seu chamado, meu irmão, ele não é simplesmente para fazer algo para Deus, mas o seu chamado é ser filho de Deus, ser amigo de Deus. Mais importante do que você fluir nos dons, e meu irmão, eu gosto demais, eu piro nessa coisa, fluir nos dons, tal, ministrar e aperfeiçoar nossos dons. A gente ministra louvor, a gente ensaia, a gente tenta se consagrar para que o Espírito de Deus, ele nos encha de uma forma sobrenatural e a gente consiga transmitir isso para a igreja, consiga comunicar algo da parte de Deus. Mas mais importante do que isso não é a prioridade, isso não é o que nós somos. O que nós fomos chamados para ser é amigos de Deus, é ter comunhão com Deus. Os dons, os talentos, ministrar, cantar, isso é secundário. Há algo que vem antes: relacionamento com o Filho de Deus. Quantos estão aqui comigo? Temos mais 3 pontos. Hoje eu acho que eu vou até terminar um pouco mais cedo. O 4º ponto, e esse, eu pirei demais. Esse aqui, velho, é o seguinte. O amigo do noivo, ele tem acesso aos segredos do coração de Jesus e Deus. Cara, isso é punk, velho. Aí eu vou agora falar de Abraão. Meu irmão, tu tem noção, Deus lá, ele considerava tanto Abraão seu amigo, ao ponto dele convidar, se ele chegou lá no céu, aí ele deve ter olhado assim: rapaz, deixa eu ver uns anjos aqui massa aqui, Paulo, mostrar aqui para Abraão. Rapaz, você está bem malhadinho, está fortinho, você vai impressionar Abraão, vamos vocês dois. Aí ele vai e desce lá com os anjos e bate na porta de Abraão. Quando Abraão abre, eu imagino o espanto de Abraão. Agora, lógico, Abraão reconhece o Senhor porque ele já tinha uma intimidade, o seu coração encheu do fogo, encheu do amor, e Abraão convida Deus para entrar. Mas o mais interessante é que Deus, ele fala consigo mesmo, né? Se você for ver lá, depois você vê em Gênesis, acho que é 28, 29, depois vocês confirmam aí. Ele diz assim: será que nós, eu acho que ele nesse momento estava falando com a Trindade, né? Será que nós não vamos expressar para Abraão, nosso amigo, o que nós estamos prestes a fazer? E aí Deus, ele comunica a Abraão o seu segredo, ou seja, que ele estava entristecido, enfurecido com aquela nação imoral, pecadora de Sodoma e Gomorra. E aí Deus, tendo aquele amigo diante dele, aquele cara que largou tudo, aquele cara que o seguiu, que o obedeceu, e ele comunica um segredo do seu coração, e diz: olha, eu vou descer fogo do céu, e eu vou queimar esse bando de imoral, esse bando de pecador. E aí Abraão tem um nível tão grande de intimidade com Deus, que ele diz: mas Senhor, se diante desse povo, no meio desse povo imoral, houver tantos mil pessoas que de fato te obedecem, te honram, o que o Senhor faz? Ele diz: eu irei livrar essas pessoas. Mas Senhor, se tiver, sim, Senhor, até que ele chega na família de Ló. E é aquilo que eu disse no início, é um nível de intimidade tão grande, que o Senhor comunica ao seu amigo o que ele vai fazer. Da mesma forma com Moisés subia ao monte e encontrava-se com o próprio Deus, e ouvia mandamentos e segredos do coração de Deus. O amigo do noivo, ele tem acesso aos segredos do coração de Jesus. Por isso que ele diz assim, na segunda parte de João 15:15, ele diz: olha, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A diferença entre o servo e o amigo
de Jesus é que o servo, ele até desfruta do poder de Deus, ele até vê as coisas sendo manifestadas, o sobrenatural, o agir de Deus. Mas o amigo, ele tem acesso ao segredo do coração de Jesus. Ou seja, o amigo, ele fica sabendo até antes o que vai acontecer. É aquela pessoa que está numa pegada tão punk com Deus, com Jesus, que ele já lhe avisa antes, olha, o que vai acontecer naquele lugar. E quando Jesus ele fala isso para os seus discípulos, para os apóstolos, existe uns versículos em Lucas, em que Jesus, todos nós sabemos que ele usava muito o quê? Parábolas, não é verdade? E muitas vezes Jesus ele chegava e ele ia lá, pregava, né, dava o seu sermão em parábolas, e é fato que muitos não entendiam o que Jesus estava de fato comunicando. Mas isso era proposital, porque mais à frente, quando os discípulos questionam, ele diz, Senhor, mas isso aí significa o quê? Ele se afastava com os discípulos e ele o quê? Explicava para os discípulos o significado daquelas parábolas. Por isso que ele diz ali em Lucas 8:10, ele diz o seguinte: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. A vocês quem? Vocês, meus apóstolos, vocês, meus amigos, esses que Jesus acaba de dizer aqui em João 15:15, que não são mais servos, mas são seus amigos, e porque são seus amigos, têm acesso àquilo que o Pai revelou ao próprio Filho. O que o Pai revela ao Filho, o Filho revela aos seus amigos. E aí ele diz, olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas os outros, ou seja, aquela multidão que não tem essa intimidade comigo, aqueles que eu não chamei para intimidade, eu falo por parábolas, porque vendo não vejam e ouvindo não entendam. E eu te pergunto essa noite, irmão, eu te pergunto essa noite, jovem, talvez alguns com já algum tempo de caminhada, talvez alguns com pouco tempo de caminhada, mas quais desses dois grupos você quer estar? Em qual desses dois grupos você quer estar? No da multidão, em que Jesus até comunicava, Jesus ensinava, Jesus manifestava poder, Jesus manifestava milagres, mas ou você quer estar com aqueles que sentavam à mesa com Jesus e partiam o pão e recebiam revelação direto do céu? Qual dos dois grupos você quer estar? Eu quero estar no grupo dos amigos de Jesus, aquele que coloca sua cabeça no peito de Jesus e escuta o bater do coração de Jesus. Meu irmão, quer mais outra prova de que Deus revela os seus planos para os amigos dele? João. Quem foi o discípulo, Renan, que quando eles estavam à mesa, a Bíblia nos informa que estava com a cabeça deitada no seu peito? Foi o próprio João, o apóstolo João, aquele que escreveu o Evangelho. Mas olha, coisa interessante, quem recebeu da parte de Deus a revelação dos últimos tempos? Quem recebeu da parte de Deus a revelação do Apocalipse? João. Quem escreveu o Apocalipse? EBD, Gente, Escola Bíblica. Foi quem? João. João escreveu o Apocalipse. E a palavra de Deus diz nos evangelhos que João, ele era do núcleo íntimo de Jesus. Ele era dos 3 mais chegados, ao ponto de ter uma intimidade, de invadir o espaço pessoal de Jesus e reclinar sua cabeça no peito de Jesus. E mais à frente ele recebe a revelação direto do trono. Escreveu um dos livros mais fantásticos da Bíblia, que é Apocalipse. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E deixa eu te dizer, meu irmão, é claro que não há nova revelação ao ponto da gente criar mais páginas na Bíblia, claro.
Deus já revelou para nós o que precisava ser revelado. Mas Deus ainda age de forma sobrenatural nos dias de hoje. E Deus ainda revela para os seus amigos aquilo que Ele pretende fazer, seja na sua vida, seja na vida de um próximo, seja na vida da sua família, seja na vida da sua igreja, do seu ministério. O Senhor ainda comunica àqueles que verdadeiramente o têm como amigo. Penúltimo ponto para a gente caminhar para o encerramento. 5. A amizade com Jesus gera senso de propósito e envio. Ou seja, aqueles que são amigos do noivo, eles recebem uma comissão, eles recebem um papel, um propósito, e são enviados à frente para anunciar, para preparar o caminho. E meus irmãos, olha, presta atenção nesse princípio. Presta atenção nesse princípio. Se você puder anotar algumas palavras aqui que eu vou dizer essa noite. O princípio básico para Deus se mover em nosso meio é simples. Ele primeiro declara que não faz coisa alguma na terra sem antes conversar com seus amigos. Ou seja, ali como ele fez em Abraão, como ele fez com Moisés, com seus amigos e profetas. A ordem de Deus é essa. Ele começa com a comunhão, ou seja, você vai crescer em comunhão com Deus, você vai buscá-lo no secreto. Depois, ele compartilha com você, naquele secreto, a revelação. E por fim, ele o convida a participar de uma construção. Eita glória! Ou seja, ele diz, olha, vem, se relacione comigo, dedique-se tempo a cultivar essa amizade comigo, que eu irei revelar a ti meus planos. E depois que eu revelo a ti meus planos, eu lhe convido a fazer algo neste reino, a construir algo comigo. Gente, que privilégio! Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. A palavra diz que apenas com a voz Ele criou o mundo. Mas esse Deus, Ele chega ao ponto de convidar você a construir algo com Ele. Quantos querem construir algo com Deus essa noite? Glória a Deus. E por fim, dentro ainda desse, o 5 e o 6, ele se mistura, e eu já chego agora ao final da pregação, e eu convido já a banda para subir aqui. A missão do amigo do noivo, meus irmãos, a missão do amigo do noivo, completando o 5º, que diz que ele gera senso de propósito e envio. Então, qual é o nosso propósito, qual é o nosso envio, quando nós temos esse relacionamento com Jesus? É anunciar a sua chegada e preparar o seu caminho. A missão do amigo do noivo é anunciar a sua chegada e preparar o caminho. Preparar o caminho da vinda do Senhor Jesus Cristo. Cara, eu gosto muito, assim, para mim, um dos profetas mais punk, não está nem no Antigo Testamento. Ele foi o primeiro profeta do Novo Testamento. E quem foi? Foi João Batista. Meu irmão, João Batista foi um cara muito louco, velho. João Batista foi um cara massa, assim. E ele foi considerado por Jesus como o maior de todos os homens nascidos de mulher. Gente, você tem noção em que o próprio Senhor, o próprio Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz, olha, tá vendo aquela ali? Tá vendo aquela ali? Ele é o maior de todos. E quando ele diz que ele é o maior de todos, ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, ele é maior que todos. Jesus está dizendo, meu irmão, não sou eu não. Se Jesus está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? Agora olha que coisa interessante. João, ele tem apenas alguns versículos na Bíblia. Coisa pouca. João, não temos relato de João fazendo milagres. Não temos. O ministério de João foi apenas 6 meses. Logo em seguida ele foi decapitado e morto. Será que você está disposto a fazer como João Batista? Que quando os discípulos enciumados, né, naquela época, os profetas eles tinham discípulos também.
E João, ele foi levantado como profeta naquela geração e haviam discípulos que o seguiam. E aqueles discípulos enciumados, eles chegam a João e dizem: ó João, tá vendo aquele cara ali, João, que você até batizou ele? Lembra, João? Cara, ele tá arrastando mais gente do que você. E aí João, entendendo o seu propósito, porque João de fato ele era amigo de Jesus, entendendo o seu propósito, o seu chamado, ele diz: olha, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Olha o senso de propósito. A noiva pertence ao noivo. Olha, cara, a noiva, Israel, esse povo aqui arrebanhado, pertence ao noivo. Eu não sou o Cristo, eu não sou o noivo. O noivo é Jesus. E aí ele diz algo muito fantástico. Ele diz assim: o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Ou seja, João Batista, ele foi um precursor do ministério de Jesus. Então ele está dizendo: olha, o meu papel, a minha missão aqui na terra, ela se completa, porque hoje o Cordeiro de Deus está aqui diante de nós. Aquilo que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe a fazer, hoje se cumpre. E ele ainda termina dizendo: olha, cara, deixa disso, não se enciume não, não fique com inveja desse ministério não, porque isso não é pra gente, é pra ele. Ele diz: olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. Os amigos de Jesus não competem com Jesus, não tem nem como. Os amigos de Jesus dão toda a honra, toda a glória, tudo que tem para Ele e somente Ele. Nós fomos chamados para ser esse amigo do noivo, aquele que prepara a cerimônia. Na tradição judaica, esse amigo do noivo aqui, D.A. Carson, ele disse o seguinte, que era como padrinho. E eu não sei se vocês tiveram, alguns aqui, nós somos casados, né, os meninos, mas a tradição ocidental perdeu muito isso. Hoje a gente muitas vezes escolhe nossos padrinhos pelo presente que ele pode nos dar. Ah, esse padrinho aqui, esse cabo aqui é estribado, eu vou chamar ele para ser meu padrinho, ou uma amizade assim e tal. E aí você enche seu casamento de padrinhos. Tem gente que bota 50 casais. Mas aqui no contexto judaico, o padrinho, o amigo do noivo, ele era aquele cara íntimo do noivo, aquele cara em que o noivo depositava, Lucas, aquela confiança para que ele preparasse a cerimônia e ele fosse à frente. O noivo naquela época, ele ia em busca da noiva e existia aquele cortejo nupcial, e o amigo do noivo era aquele que ia à frente e diz: eis que o noivo está chegando. Eu quero ser esse cara, velho. Quantos querem ser amigos do noivo? Aleluia. Meu irmão, amigo do noivo não está nem aí para o que os outros vão pensar. Não está nem aí, isso é um doido pulando aqui, gritando. Não, meu irmão, porque eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu não estou nem aí para o status. Eu não estou nem aí para que o meu ministério cresça. E o mais difícil que seja afirmar isso, é difícil porque nós somos seres humanos. E nós temos a tendência de querer reconhecimento e glória. Mas é nada para a gente, é tudo para Ele. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Isso é ser amigo do noivo, aquele que prepara o encontro de Jesus com o seu povo, com a sua igreja, com a sua noiva, e que possamos ser esses amigos. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça essa noite e cantar essa canção comigo, com o Rodriguinho, para dizer a verdade. Amigo de Deus, cante conosco.
a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar e cantar com a gente essa canção, de todo o coração, viu? Aleluia, Jesus. Não existe nada Declare com todo o seu coração, o quê? do que ser amigo de Deus. E o que que o amigo faz? Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do Isso é o privilégio de ser amigo de Deus. viver sempre em comunhão e assim perceber O quê? a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, diga. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Eu quero fazer um momento ainda essa noite com vocês. Enquanto os meninos continuam tocando aqui. Já há um tempo que o Senhor vem me incomodando a convocar esta juventude, estes jovens, a um nível mais profundo com o Senhor. A gente falou essa noite sobre isso, sobre sairmos da esfera de servo para o patamar de amigo, em sairmos de níveis rasos de intimidade com Deus a níveis mais profundos com Deus. E eu quero convidar você essa noite, como um passo de fé na sua vida. Eu quero convidar você, meu irmão. Hoje nós temos poucos jovens aqui, até melhor, porque dá pra gente orar por todo mundo, dá pra gente ter um momento mais de descontração, intimidade. E eu quero convidar você, se você essa noite deseja ir além no seu relacionamento com Deus, ao ponto de você receber uma ativação da parte de Deus, ao ponto de você receber os segredos do coração de Deus, eu quero convidar você a esse momento agora, para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar, pedindo ao Senhor uma ativação profética em nossa vida. Que o Senhor derrame os segredos do coração dele sobre nós. Mas para isso, eu quero convidar você a reconhecer isso diante dele. Reconhecer que você precisa avançar no seu relacionamento com Deus. Você precisa abrir o seu coração para esse Deus. Você precisa entender que passou do tempo de um relacionamento superficial, de apenas ouvir falar das coisas que o Senhor faz, mas que hoje você quer viver. Que o nosso lema essa noite, meus irmãos, é que a gente possa dizer: olha, antigamente eu ouvia falar, mas hoje eu vejo. Antigamente eu ouvia falar de testemunhos maravilhosos, de milagres de Deus no meio do seu povo, mas hoje eu desfruto desse milagre. Eu ouvi falar daquele irmão em que o Senhor deu uma palavra de conhecimento, em que o Senhor revelou seus planos, mas hoje Deus fala diretamente comigo. Eu
eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Eu me coloco como primeiro diante dele, me ajoelho diante dele junto com vocês e nós vamos clamar ao Senhor. Enquanto eu oro, esteja concordando comigo em oração, esteja orando, abra o seu coração, diz: Senhor, eis-me aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, reconhecendo que eu preciso me submeter à Sua vontade, Deus, antes de qualquer coisa. Eu preciso, Deus, Te ter como um Senhor em minha vida, Te obedecer Tua palavra. Ó Deus, nós precisamos, como Teus amigos, termos o amor como algo que conduz os nossos relacionamentos, um amor sacrificial, um amor que não tem interesse, um amor que não barganha, mas um amor que entrega tudo que tem aos seus amigos e acima de tudo a Ti, Senhor, porque nós não temos nada, nós não temos para onde ir, Senhor. Nós queremos avançar essa noite numa intimidade contigo, Senhor. Deus, abre os céus essa noite sobre este jovem, Senhor, e derrama do Teu Espírito sobre cada um aqui, Jesus. Eu clamo a Ti, ó Deus, que essa noite haja uma ativação, Senhor, na vida de cada um desses jovens que reconheceram que precisam mais de Ti, que precisam avançar no relacionamento contigo. Jovens que caminharam até aqui, Senhor, à frente, para dizer: Deus, eu quero ser o Teu amigo, eu quero reclinar a minha cabeça em Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração, Jesus, e ouvir os Teus segredos. E eu creio, Jesus, que ao levantarmos, Senhor, agora, Senhor, Tu nos envia, Deus, para uma missão e um propósito, que antes é ser Teu amigo, mas ir à frente, anunciando que Tu és o Rei, e que Tu em breve, Jesus, voltará. Ergue este jovem, Senhor, como precursores, como profetas, Jesus. Ativa, Deus, ministérios proféticos aqui em nosso meio, Senhor. Ativa dons de cura, dons de revelação, Senhor, dons de conhecimento, Pai. Ó Deus, batiza os Teus filhos essa noite, ó Pai, com Tua glória, com Teu poder. Ó Deus, seja línguas, ó Deus, de anjos, ó Pai, seja revelação, ó Pai, seja poder essa noite, Pai. Eu clamo, Senhor, usa Teus filhos, ó Deus. Capacita, Senhor, capacita esses jovens para o propósito que Tu chamaste eles, Senhor. Fazer grandes coisas em nosso meio. Nós ainda vamos ouvir milagres, Senhor, sendo realizados neste lugar, Senhor. Nós vamos ouvir testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunho de sobrenatural em nosso meio, Senhor. Já deu, Pai. Já deu, Pai, a época de vivermos no raso. Já deu, Senhor, a época de relacionamentos superficiais contigo, Senhor. Nós queremos profundidade, Senhor. Nós queremos intimidade, ó Deus. Nós queremos viver o sobrenatural como algo natural.
Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que Tu já estás fazendo algo em nosso meio. Estás movendo os céus, ó Deus, e terra essa noite, para que Teu nome seja glorificado, meu povo. Eu quero convidar você a ficar em pé, voltar para o seu lugar, ainda cantando essa canção conosco. E antes de você voltar para o seu lugar, olha aqui para mim. Essa noite nós escrevemos uma nova história nessa igreja, nessa juventude. E essa juventude, por menor que seja hoje, ela será conhecida como uma juventude de jovens amigos de Deus. Amigos do noivo, precursores, aqueles que vão adiante, desbravadores. Que essa oração, meu irmão, não seja em vão, mas que de fato a partir de hoje possamos ir mais fundo nos relacionamentos com Deus. Amém? Vamos cantar, e enquanto nós cantamos, se você tem alguma oferta para trazer aqui essa noite, se você tem um dízimo, deixa para amanhã. Mas se Deus tocou seu coração para ofertar na casa do Senhor hoje, enquanto nós cantamos essa canção, você vem aqui à frente, tá? E depois eu tenho só um aviso. Não vai embora, não vai embora. Tem só um aviso e eu libero vocês, amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Para encerrar, ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. É o quê? Meu bom pastor. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Oh, Jesus bom, nosso bom pastor. Meus irmãos, Zé, tem algum vídeo aí, alguma coisa relacionado ao acampamento, alguma arte? Presta atenção aí, galera. Vamos lá. É um vídeo? Ah, não, arte. Vamos lá, galera. Gente, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Quem participou ano passado do Imersão já viu que apesar de uma igrejinha pequena como a nossa, o Senhor vem, meu amigo, com todo poder, quando a gente se junta como juventude. Gente, Imersão ano passado foi muito bom, não foi? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Open vai ser melhor ainda. Deus tem preparado algo fantástico para fazer naquele meio. Claro que nós temos que nos consagrar, nós temos que buscar, se preparar para esse acampamento, e já há jovens fazendo isso, glória a Deus. Nós teremos convidados especiais esse ano, 2 pastores com testemunhos fantásticos, que eu não vou abrir para vocês, para não, rapaz, hoje eu dei o sangue por vocês, viu, literalmente. E nós vamos ter esses convidados, vai ser bênção, momentos de louvor, momentos de comunhão. Gente, eu quero convidar você, faça a sua inscrição, ainda hoje, ó, não precisa pagar não, faça a inscrição hoje, certo? Ah, mas Cris, eu não tenho ainda o dinheiro. Meu irmão, faça, Deus vai mandar. Amém. Tá bom? Ah, Cris, mas tá apertado, eu não sei, talvez tenha uma viagem. Meu irmão, faça, Deus vai levar você para esse lugar. Amém? E Deus vai falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem reservado dias fantásticos naquele meio.
tá bom? Se você tem alguma dificuldade de ir, não posso todos os dias, não sei o que, estou com problema financeiro, me procure os meninos do Orla Jovem, Repa, Lucas, Pedro, a liderança, alguém aqui que você sabe que faz parte da nossa liderança, e conversa com a gente. Amém. Aí, soltou, pronto. Vem, aproveita, filha. Bom, aproveita que hoje papai está aqui, você pode, viu? E aí, eu quero convidar você a fazer esse esforço, de estar conosco nos dias 7, 8 e 9 de julho. Meu irmão, não tem nada para você fazer melhor do que estar lá com a gente. Eu tenho certeza, viu? Se prepare que vai ser fantástico. Amém? Vamos orar, e aí vocês estão liberados para tomar aquele chocolate quente. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Muito obrigado pelos louvores, por esses meninos fantásticos, Senhor, que têm dedicado suas vidas, ó Pai, a dar o melhor a Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida de Renan, pela vida de Micael, de Ícaro, Deus, que deixaram suas famílias de casa e vieram aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo coração de servo desses homens de Deus. Obrigado pelos jovens que vieram aqui essa noite receber uma porção da Tua parte, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus